E o assunto de hoje é a cinematografia digital, o passo a passo de como produzir conteúdo, como produzir um curta-metragem, um vídeo institucional ou uma videoaula, né? Qualquer tipo de conteúdo em audiovisual, você precisa obedecer essa etapa. Pré-produção, né? Que seja a história, você desenvolver o seu script, o seu roteiro, a sua parte criativa, o seu texto, né? E a partir daí, você tem a parte da locação, do cenário, a parte de iluminação, né, que é extremamente importante, que está em conjunto aqui com a arte, com a parte de cenografia, e a parte da gravação, né, captação de vídeo, captação de áudio, e também um momento importante que é a edição, né, os processos na edição, de você logar, que é organizar os arquivos, baixar os cartões, né, organizar os arquivos no HD, para que fique fácil o processo de edição, né, parte da montagem, tirar, excluir o que é importante, jogar fora aquilo que é inútil, né? Essa organização aqui na montagem. Trilhas NCS. O que é trilha NCS? Né? NCS é de No Copyright Sound. Então você pode utilizar trilhas com o copyright liberado, onde você pode utilizar esses áudios e essas trilhas de áudio sem ter problema com direitos autorais. Então hoje está crescente isso no YouTube e na internet de opções de trilhas sem ter a preocupação com o direito autoral. Então você tem trilhas brancas, né, trilhas musicais aí que você pode utilizar usando esse recurso aqui de NCS. Então nós temos aqui a parte de Foley, que são os efeitos sonoros, né? Então se o vídeo é feito à noite, aí você coloca um grilo, coloca um som de vento, uma coruja, né? A pessoa está caminhando, aí você coloca aquele fundo ali, a pessoa está mexendo e você faz essa imersão, né, através do áudio, usando Foley. Então também fala um pouco sobre isso. E a finalização do arquivo, né, como finalizar, como pensar a finalização do arquivo. Então vamos lá para realmente como funciona isso. Então tem a ideia, né, a partir do momento que você teve a ideia, a parte criativa, você conseguiu imaginar, né, aquilo que você quer fazer, seja o seu curta-metragem, seja a sua videoaula, né? Qualquer conteúdo em áudio ou vídeo passa pela ideia criativa, né? A parte original de você ter uma ideia que realmente vá chamar a atenção das pessoas e que tenha, né, o mínimo de bom senso, o mínimo de bom gosto, né? Passa pela ideia original. A partir disso, a pré-produção, né, que é você organizar o projeto, você saber onde você vai filmar, você pensar no local, né, no set de filmagem, como que vai ser, né, em que locais serão filmados, né, mesmo que seja uma videoaula, mas vai ser como? Vai ser o professor falando direto para a câmera, vai ter um chroma key ou não vai, né? Que tipo de arte vai ter esse material? Então nós temos aqui luz, câmera, ação, que é realmente o processo de gravação, de captação, tem aí alguns detalhes importantes a ser tomado alguns cuidados, e a mídia, processo de finalização. Então vamos seguindo. O primeiro item aqui seria a parte da ideia, de você conseguir realmente pensar em algo criativo e conseguir ter uma ideia, um tema, uma temática, né, que seja realmente atraente às pessoas. Então, a parte do argumento aqui, eu gosto muito de usar uma ideia de mapa mental, onde você consegue visualizar toda a história, você consegue visualizar todo o projeto ali em tópicos. Então, por exemplo, o nascimento, né, a infância, a juventude, a velhice, né, e o final você divide em etapas com poucas palavras, onde você consegue visualizar a história como um todo, de maneira simples ali. Essa é a forma como eu trabalho a questão do argumento. E o segundo passo aqui, storyline, é você se preocupar em contar uma história. A gente fala muito sobre a jornada do herói, né, que são os 12 passos aí da jornada do herói. E na dramaturgia nós temos aí também alguns princípios, já pensando no roteiro, né? Então nós temos a cena de apresentação, a apresentação do personagem, a apresentação do ator, né, ou do interlocutor, onde ele expõe, né, quem ele é e tal. Isso é bem comum em qualquer filme, você sempre vai ter essas cenas, essas 5 cenas sempre vão estar presentes em todo esse processo. Então, cena de apresentação, cena de desenvolvimento, né, onde tem ali a vida cotidiana, onde ele está no seu momento normal ali. Depois disso, aí vem o conflito, né? Então temos o conflito, onde
você tem o plot, a história se transforma, a história vira, né? Você tem grandes viradas, né? Momentos chaves que você pensa que que o ator é uma coisa, ele é outra coisa. Você pensa que uma pessoa é do bem e não é, né? Então todas essas etapas aí vão prendendo a atenção do espectador. Aí nós temos o clímax, que é o ponto alto, né? Que você acha que morreu, que o ator morreu. Não, agora não vai sobreviver, né? O Superman tá lá no espaço, lá voando lá e morreu. Só que não, ainda temos o epílogo, ainda temos o fechamento, o desfecho, né? Então, basicamente, a gente tem essas 5 cenas presentes nos conteúdos. É importante você pensar no conteúdo contando essa história, com início, meio e fim. Às vezes a gente faz um projeto que não tem muito essa característica, que ele tem um início, mas não tem um meio e não tem um fim, né? O mais importante nos vídeos aí que vocês vão fazer é pensar justamente nisso, né? De ter início, meio e fim. Então, a partir disso, constrói-se o roteiro, né? Com o argumento pronto ali, aí você começa a trabalhar, né, as falas do roteiro, os locais, né? O plano de ação, a dramaturgia em si, né? As ações dramáticas ali dos personagens e da história em si, né? O desenvolvimento da história. Então, aí você tem o seu projeto, né, já definido. A segunda etapa após isso é você pensar na pré-produção. Então, primeiramente o local. Você precisa saber, né, se é um local externo, se é interno, se você vai fazer, né, em estúdio, que aí é local controlado, é muito melhor, é muito mais fácil trabalhar, né? Então, assim, independente do conteúdo que você for fazer, a locação ela é importante. Por quê? Você precisa tomar alguns cuidados. O local não pode ser muito apertado, você tem que ter um recuo da parede do fundo, né? Se for em uma videoaula, né? Dependendo do cenário, você tem que ter essas... você precisa pensar nesse local aí como um fator narrativo importante, que tem a ver com a história, né? Eu não posso falar de algo antigo e colocar um cenário moderno, né? De repente a história que eu estou contando ela não é moderna e eu estou colocando num local moderno. Então todos esses fatores aí do local, ele é extremamente importante, né? A partir do momento que você viu, que você determinou o local, né, se é uma sala, se é um estúdio, se vai ser um chroma key, se não vai ser com chroma key, aí você determina o set. O que é o set? São os locais, os lugares dentro da locação onde você vai filmar. Então eu vou fazer uma aula aqui, vou fazer uma aula, né, com uma televisão e eu vou estar de corpo inteiro, se for uma videoaula, né? Ou, vamos pensar num curta-metragem. A primeira cena é no quarto, a segunda cena é tomando café, a terceira cena é almoçando, a quarta cena já é no carro indo. Então, esses são os sets de locação, né? A gente chama isso de set. São os locais onde é feito cada tomada, né? E aí é preciso pensar na arte, se vai ter um quadro, se vai ter bonequinhos ali, dos tocadores ali e tal, né? Então é importante você pensar no mínimo de arte que vai dar a identidade para o seu conteúdo, né? Que vai colocar a sua cara aí nesse projeto. Então é importante você ter uma noção mínima de arte para que esse projeto tenha uma contextualização e tenha personalidade. Então, iluminação, que é a parte mais importante, né? Então, se a iluminação não for bem feita, não for bem pensada, por exemplo, eu estou de óculos, então reflete muito. Ó. Se eu puxar a luz para cá, tá vendo? Então reflete no óculos. Então a luz ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que, tá vendo essa luz aqui? Então toda a minha luz ela não está direto em mim por causa do meu óculos, que não é tão, o antirreflexo não é bom. Então dá muito trabalho pensar nessa contraluz aqui. Eu tenho luz corta aqui, eu tenho essas duas luzes laterais. Então a parte da iluminação, testar, né, fazer aí gravações de teste para você ter um resultado bom, né? Então, pré-produção, eu tenho roteiro, eu já tenho a locação, eu já tenho uma arte mínima ali, uma iluminação que vai resolver, né? Então vamos passar para a produção em si, que é luz, câmera, ação. Então é realmente você pôr a mão na massa ali. Quais são os profissionais envolvidos? Qual é a equipe que eu preciso ter para ter uma gravação aí com uma qualidade boa? Seja de um curta-metragem, videoaula, né, um clipe musical. Então a primeira coisa é o diretor, que normalmente é o roteirista. Então o cara escreveu a história ali, ele vai
né, ele vai saber como ele quer contar essa história. Então, normalmente, o diretor também é o roteirista, né, por uma questão aí, lógica aí de afinidade. E a gente está falando aí de produção de baixo custo, né? E aí nós temos aí uma segunda pessoa que é o operador de câmera. No cinema nós temos o diretor de fotografia, que é quem pensa a imagem, quem pensa aonde a câmera vai estar, qual o movimento que essa câmera vai fazer, como que essa câmera vai se comportar no aspecto ali da linguagem, né? Qual a linguagem, qual a interferência dramática que a câmera vai fazer, se ela tem movimento, se é uma câmera estática. Tudo isso é definido pelo diretor de fotografia que pensa isso antes. Então, um clipe musical, todas as câmeras estão paradas, né? Então isso aí, um diretor, dependendo do estilo e do processo ali, o diretor musical ele vai querer movimento, aí precisa de um operador de câmera que tenha habilidades, né? E tenha equipamentos para poder fazer esses movimentos, né? Porém, produção de baixo custo, o operador de câmera vai assumir esse papel de diretor de fotografia e de cinematógrafo, né? Do cinematógrafo, que é o diretor de fotografia. Então, operador de câmera, né, é com celular, é com uma câmera fotográfica, uma DSLR, que é muito melhor, né, que tem um resultado muito bom de desfoque, você consegue desfocar o fundo, né, e a qualidade da imagem é muito boa, né, melhor do que a do celular, na maioria das vezes. Então, ele vai decidir isso e vai assumir esse papel de pensar a fotografia, de pensar como que a câmera vai se movimentar, qual a interferência dramática que a câmera vai exercer sobre a história, né? Isso é extremamente importante. E aí vamos para a terceira pessoa da equipe, que é o som direto, que é a pessoa responsável pelos microfones, responsável pela captação de áudio, né? Normalmente não se dá muito valor ao áudio, mas ele é tão importante quanto o vídeo. Talvez ele é até mais importante do que o próprio vídeo. Hoje em dia, com a quantidade de conteúdo na rede social, na internet, quando você coloca um vídeo ali, que ele às vezes até está bem feito, mas o áudio está mal captado, está com reverberação demais, a pessoa falou longe da câmera ali, não colocou um microfone, não teve uma captação boa, você vai pular esse vídeo, você não vai ter interesse em assistir esse vídeo por causa do áudio, prejudica muito, né, no processo. E o áudio é responsável por contar a história, também conta a história. O áudio faz com que o espectador entre dentro da história, né? Então, é extremamente importante ter alguém responsável por isso, né? Com o microfone, captando o áudio ali de maneira correta, olhando, percebendo se houve alguma interferência externa ali indesejada, cuidando disso, né? Porque ele é 50% do seu vídeo. Então, precisa ter uma imagem boa, mas precisa ter um áudio bom também. E aí nós precisamos de um produtor, que normalmente é uma produtora, porque tem um olhar mais técnico, um olhar mais detalhista, né, que vai saber a hora de organizar ali, de chamar os atores, de colocar as pessoas em cena, né, ou de organizar, né, de resolver problema. Ó, tá faltando isso, precisamos de uma cadeira que não tem aqui, não, vamos precisar de uma mesa. Essa pessoa resolve, né? Normalmente o diretor tem que sair correndo para resolver, não, coloca uma pessoa ali que é um faz-tudo, que resolve tudo, né, que ela está atenta a todos os processos, e aí você vai ter uma produção excelente, independente da sua produção, né? Não estou falando só de filme, só de curta-metragem. Às vezes, até uma videoaula é importante ter alguém, né, cumprindo essa tarefa aí de produção aí. E o quinto são os atores ou os personagens, ter o cuidado, né, com essa questão da interpretação. Então, assim, pensar melhor na questão do cuidado com os personagens, de ensaiar o roteiro, de você rever o seu script, de rever o conteúdo, né? De repente até você mesmo, enquanto apresentador, enquanto interlocutor, né, estar atento, rever, repassar esse conteúdo, para que realmente o seu conteúdo atraia a atenção das pessoas, né? Então vamos aqui para o último passo, que é a parte de finalização. Então nós temos o logger. Se a produção for uma produção um pouco melhor, um pouco, né, dispor de um recurso maior, é extremamente importante ter essa pessoa aqui em set, né? Essa pessoa está ali no momento da gravação, porque ela vai anotar quais os takes ficaram bons, né? Quais as tomadas, né, são as melhores,
Então, se for um curta-metragem, então, alguém que está ali anotando, olha, anota aí que essa interpretação ficou boa. Né? Take 1, take 2, take 3. Por isso que é importante a claquete. Né? Mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas a claquete ela é extremamente importante para você ter uma referência no áudio ali. Cena 1, plano 1, take 2, take 3, take 4. Né? Então, a cena 1, né, daquele plano, porque às vezes você tem cena 1, mas com outro plano. Né, vista de um outro ponto de vista. Né, e quantos takes teve essa cena? Então isso você no áudio, você sabe, ó, esse aqui é o take 3, é o take 4. Então no vídeo, você fica mais fácil na hora de montar, se você tem essa referência do áudio e do vídeo juntos ali, né, uma deixa para ficar mais fácil, e principalmente a questão do barulhinho, né, quando você tem o barulhinho, a câmera, seja do celular, ou seja da filmadora, tem um microfone que capta ambiente e você tem um microfone que vai captar melhor. Então você vendo ali o pico da batidinha, fica fácil de você juntar, né, caso você não use aí um programa específico para fazer esse sincronismo. Né? Então, mesmo com esse programa, facilita muito. Por isso que é importante a claquete. Então o logger, qual que é a função do logger? É baixar os arquivos, é organizar os arquivos, pegar os cartões, a pessoa fica responsável em pegar os dados. Ah, filmamos com o celular. Então, o logger é uma pessoa especificamente para pegar esses arquivos, pegar esse celular, colocar lá o cabo, baixar os arquivos, colocar o nome, ó, gravação do dia tal, filmagem do dia tal, pasta 1, arquivo 2, arquivo 3. Essa organização é muito importante, porque na hora de montar, na hora de editar, isso aí, se você não tem essa organização, você vai perder muito tempo para encontrar os arquivos, para saber quem é quem, né? Qual áudio é de qual câmera, é muito complexo, né? Então o logger é muito importante nesse processo. Já faz aí uma parte do processo de edição, começa com o logger. Então nós temos aqui a montagem, que é você organizar, né, os arquivos ali dentro do seu editor, seja no celular, né? Se você for editar Smart Video, eu vou fazer uma aula especificamente sobre edição no celular, seja no notebook ou no seu computador, né? Aí você monta, que é colocar todos os arquivos, todas as captações, todos os vídeos e os áudios ali numa timeline e tirar aquilo que realmente foi erro, aquilo que foi engano, um arquivo que perdeu, um arquivo que realmente não ficou bom. Então você já monta ali, deixando só os arquivos principais para você finalizar a edição, para você lapidar isso depois, né? Então, montagem é deixar os arquivos válidos. Quais são os arquivos válidos? É esse aqui. Então, take que não presta, take que a câmera movimentou, não dá para usar, tudo isso é cortado na montagem. Você deixa ali só o filé, né? Só a peça do filezinho ali, sem nenhuma sujeira, né? Então, essa é a parte da montagem. Trilha NCS, eu já expliquei como que funciona, que é você pesquisar lá no YouTube lá, NCS, que é No Copyright Sound, que são trilhas sem o direito autoral. Os autores disponibilizam essas trilhas aí para as pessoas usarem sem ter direitos autorais. Ou seja, você pode colocar no seu vídeo que não vai ter ali, né, o problema do YouTube travar o seu vídeo, de gongar o seu vídeo, né? Então hoje existe uma grande quantidade de canais que disponibilizam trilhas, né, sem a questão do direito autoral. Então nós temos os Foleys, que são os efeitos especiais referentes ao som. Então você, por exemplo, está fazendo uma filmagem em um parque, né, de repente é um parquinho de crianças ali, então provavelmente uma locação de dia, e você coloca o som de pássaros, coloca o som de crianças, né, se for num local que seja urbano, você coloca o som de carros, bem baixinho ali, que isso vai dar ambientação e vai dar imersão do seu vídeo para as pessoas. Então é extremamente importante pensar nisso, né, durante o processo aí de áudio. E a parte de finalização, que eu vou falar com mais detalhes, né, porque existem aí uma série de fatores muito importantes que você precisa tomar cuidado na hora de finalizar o seu projeto. Então, fechando a mídia ou finalizando, eu indico que você faça um checklist com os caracteres, as logos, né, isso durante a produção você já vai anotando os textos obrigatórios, as tarjas, né, os nomes das pessoas que precisam estar naquele vídeo, a ficha técnica que vai ao final do vídeo ali, você já precisa ir organizando isso e deixar isso pronto.
né? Então, a parte de vinhetas, as vinhetas de passagem, as vinhetas de abertura, vinheta de finalização, que a gente chama de pacote videográfico, né? Que é vinheta de abertura, vinheta de finalização, as tarjas, né? Vinheta de passagem ali no meio entre uma cena e outra. Então, tudo isso você vai pensando durante o projeto. Você não precisa esperar, na hora de finalizar, né, tomar esse cuidado. Ter esse checklist para que, né, que você não se perca ou que não fique nada para trás. É muito comum você finalizar o projeto, né, renderizou o arquivo aí, está pronto o vídeo, está pronto a aula, está pronto o filme, e aí está faltando, né, logomarcas, está faltando aí textos obrigatórios. Então é importante você já ter esse cuidado com as vinhetas de passagem, vinheta de abertura, né, porque você pode usar esse recurso durante a filmagem. Seja ali de fechar o diafragma ali, abrir, né, fade out, o movimento da câmera que sai de um local e encontra com o personagem. É importante você já imaginar isso antes mesmo de você iniciar o processo de gravação. Então, essa aula é sobre isso, né, sobre os princípios da cinematografia digital. Então é isso, muito obrigado por você ter ficado comigo aí. Tá? A gente tem muito conteúdo para compartilhar. E vamos que vamos!